Boa noite e bem-vindo, você que está acompanhando a TV Canção Nova. Hoje estamos ao vivo no programa Além da Notícia e o tema do nosso programa é Comunicação na Igreja. Claro, à luz do novo Diretório de Comunicação, do novo e primeiro Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que acaba de ser apresentado, lançado. Aliás, já se pode comprar também? Sim, sem dúvida. As edições CNBB já estão enviando para todas as livrarias católicas. Sim. É o primeiro diretório católico de comunicação para a igreja no Brasil. Em outros países já existe também? A igreja tem em outros países? Na Itália. A Itália foi o primeiro e, inclusive, nos inspirou bastante durante a caminhada do diretório. O texto que saiu como texto de estudos tinha muito do diretório italiano. Depois, nós fomos amadurecendo, o texto de estudos foi enviado às diversas comunidades, apresentado nos encontros nacionais da PASCOM, e com as contribuições que vieram, percebemos que a realidade da comunicação no Brasil é muito diferente daquela da Itália em muitos aspectos. Muito dinâmica, muito mais dinâmica. Sob vários pontos de vista, sem dúvida alguma, né? Talvez a nossa mídia católica impressa, ela esteja um pouco aquém da mídia católica impressa italiana, mas a mídia televisiva e de radiodifusão, sem dúvida alguma, nós temos muito mais meios, eu diria, do que a maior parte dos países do mundo. Eu não conheço nenhum outro país que tem tantos meios católicos à disposição da evangelização como o Brasil. Em algum outro país, à medida que os senhores foram pesquisando sobre esse diretório de comunicação, perceberam riquezas em alguns outros países também na área de comunicação? Sem dúvida que existem. Diversas da nossa? Não, existem riquezas. No CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, do qual eu faço parte como vice-presidente, existe um departamento de comunicação que reúne assessores e bispos referenciais da comunicação dos 22 países que constituem a América Latina e Caribe. E existem situações mais ou menos avançadas, dependendo do próprio país. Experiências que chamam a atenção? Agora, a experiência mais concreta que começa também a envolver o Brasil, e que foi uma iniciativa do Pontifício Conselho para as Comunicações, em parceria com o CELAM, é o desenvolvimento de uma plataforma específica para bispos, chamada Episcopo.net. Episcopo.net. Essa plataforma de internet, né, ela serve para enviar mensagens, como qualquer um dos nossos programas de envio e recepção de mensagens, serve para a disponibilização de conteúdos, mas o grande objetivo dessa rede é a possibilidade de nós termos salas de reuniões com até 21 pessoas na tela e auditórios de 300 e futuramente até de 500 pessoas, de modo que é possível você fazer uma reunião intercontinental. Já foram feitos testes nesse sentido, em que um representante, por exemplo, em Roma e outro em cada um dos países, inclusive Cuba, se reuniam ali e partilhavam durante horas experiências numa qualidade muito boa. Tá, e essa plataforma já está em funcionamento? Já está em funcionamento. E agora é que nós estamos dando os primeiros passos para a sua implantação no Brasil, mas, por exemplo, um estado que saiu na frente é justamente o Piauí. Eu acho muito interessante o entusiasmo do Dom Alfredo Scheffler, que é o bispo de Parnaíba, como ele insistiu e logo ele começou a desenvolver essa cultura das reuniões virtuais. E ele disse, olha, enquanto eu não tinha ainda pessoas ligadas à comunicação propriamente dita, eu comecei a fazer reuniões com os meus irmãos do apostolado da oração. E eles não são tão exigentes, porque quando se trata dos padres e dos bispos, pela própria formação, qualquer defeitozinho pode chamar a atenção. Hoje, o regional já se reúne, os bispos já se reúnem virtualmente.
o que economiza muito em termos de tempo, de viagem, de hospedagem. Os custos são muito menores. Economia financeira, inclusive. É. Dom Dimas, eu estou vendo aqui o seguinte, no novo diretório de comunicação para a igreja no Brasil, e atenção, você que me acompanha aí agora, isso é para todos os comunicadores católicos, aqueles que atuam na área da comunicação na igreja e também outros que estão ali bem ligados. Capítulo 1, Comunicação e Igreja no Mundo em Mudanças. Capítulo 2, Teologia da Comunicação, que já falamos um pouco aqui. Capítulo 3, Comunicação e Vivência da Fé, também já falamos um pouco. Capítulo 4, Ética e Comunicação. 5, o protagonismo dos leigos na comunicação evangelizadora. Já quero voltar nesse tema. 6, sexto, a igreja e a mídia. 7º, igreja e mídias digitais. 8º capítulo, políticas de comunicação. 10º capítulo, comunicação na igreja, a atuação da PASCOM, Pastoral da Comunicação. A gente pode chegar à conclusão seguinte, esse diretório ele foi feito especialmente, claro que ele é abrangente, mas especialmente para o comunicador católico. Diretório de comunicação da igreja no Brasil. Então, sem dúvida alguma, em primeiro e segundo lugar, para tentar organizar e dar pistas para uma, eu não digo uniformização, mas pelo menos uma padronização na linguagem e nos conteúdos, ensinando inclusive a elaborar planos de comunicação. Um trabalho muito bonito que a irmã Hélide e o padre Clóvis, que são os 2 assessores da nossa comissão, têm feito é visitar os regionais, ao mesmo tempo que eles expõem o diretório e o padre Clóvis fala sobretudo das mídias digitais, também eles, com os comunicadores e outros mais que estão ali reunidos, têm ajudado a elaborar um verdadeiro projeto de comunicação para os regionais. É isso que quer dizer, abaixo de cada capítulo aqui, pistas de ação? Pistas de ação não são receitas de bolo, mas são sugestões concretas de iniciativas que podem ser feitas. Desde retiros, escolas de comunicação, cursos de comunicação. Que é o desejo, o sonho de todo comunicador católico. Orientação, formação, conhecimento. Então... Inclusive, o presidente do Pontifício Conselho, que é o Dom Mariacelli, né? Ele tem insistido muito na necessidade de um curso de comunicação específico para os seminários. O que para mim é até surpresa, porque lá em Taubaté, no Conventinho, nós tivemos, eu já estou com 25 anos de padre, e nós tínhamos Pastoral da Comunicação 1 ano, era o Padre Zezinho, o nosso professor. Imagina só. Ele até brinca quando me encontra que ele já se sente um provecto professor, porque já 8 alunos dele se tornaram bispos, né? Mas é curioso que 25, 30 anos depois é que outras regiões estão se preocupando com isso. Em São Paulo, eu sei que os paulinos introduziram um curso até bastante denso de conteúdos na formação também de institutos de teologia que eles mantêm. Lá em Campo Grande nós estamos já estudando a possibilidade dessa formação nos seminários, em parceria com a nossa Universidade Católica Dom Bosco. E agora, eu acredito que, uma vez que a Congregação para o Clero, que assumiu ainda com o Papa Bento XVI os seminários, né, porque os seminários antes ficavam na Congregação para a Educação Católica. O Papa Bento achou melhor que os seminários ficassem com a Congregação para o Clero, já que é uma formação muito específica, né, diferente das escolas católicas, dos colégios e universidades católicas. Pretendem fazer uma nova ratio, ou seja, um novo programa de formação. E eu acredito que a comunicação deverá entrar como uma proposta básica de formação também dos padres. Hoje se estuda, sobretudo, homilética, mas a comunicação para os padres ela vai além da própria homilia. Eu me lembro, inclusive, no ano passado, aquele curso de comunicação para bispos que houve lá no Recife e que tivemos em poucos dias ali escolas de como falar no rádio, de como falar na televisão, como se portar, que tipo de linguagem utilizar. É extremamente essencial isso hoje, Dom Dimas, para o padre e para o bispo? Não tem a menor dúvida.
Aliás, o Pontifício Conselho já realizou 4 cursos na América Latina, 2 no Brasil, um em Buenos Aires e um em Cuba, em Havana. Um curso de comunicação para bispos, especificamente. E o que chamou a atenção do curso do Recife é que nós tínhamos as oficinas para rádio, TV e mídias digitais. Sim. E no caso das mídias digitais foram convidados 15 adolescentes que eram os professores dos bispos. E eu me lembro que o padre Spadaro, por exemplo, que é o diretor da revista Atividade Católica, e ele ficou assim, admirado. Você falou, eu nunca vi isso. E os adolescentes também assumiram com toda a dedicação a tarefa deles, diziam, meus alunos, os bispos, né, são meus alunos. Porque, de fato, eles, é aquilo que eu dizia no começo, eles não têm a internet e as mídias como instrumentos, é a ambiência na qual eles são formados. A estrutura mental de um nativo digital é completamente diferente da nossa estrutura mental. O nativo digital, diga-se de passagem, quem está nascendo agora em meio a essas novas tecnologias, né? Eu costumo comparar, por exemplo, o meu jeito de escrever com o de Dom Eusébio, meu querido arcebispo, que me recebeu no seminário, que me ordenou diácono, padre e bispo, né? Dom Eusébio é capaz de escrever à mão uma carta de 2, 3 páginas sem correções. Ele tem a carta prontinha do começo, meio e fim. Eu já, como me formei usando o computador, ainda uso muito o cola-copia, de modo que a carta vai ficar pronta depois da 4ª, 5ª, 6ª revisão, e aquilo que era o último parágrafo se torna introdução e assim por diante. É uma outra estrutura mental. Os que nascem hoje, que já como crianças estão brincando de conectividade, têm estruturas mentais que é preciso levar em conta, inclusive nas universidades, nos colégios, sob pena de as nossas aulas se tornarem absolutamente enfadonhas e não atingir mais os seus objetivos. Deixa eu voltar a puxar um outro ponto aqui, ainda sobre o comunicador católico. Esse aqui é um ponto maravilhoso. Não é uma crítica, mas eu imagino que os senhores, quando estavam trabalhando nesse diretório, analisaram bastante o estilo de comunicação católica que temos hoje. Como trabalha o comunicador católico? Quem é o comunicador católico? A que conclusão os senhores chegaram? Uma heterogeneidade muito grande. Em muitos lugares, a pastoral da comunicação é dirigida por pessoas que não têm formação básica em comunicação. Não é que essa formação básica seja estritamente necessária. Formação básica, eu digo, profissional. Não são jornalistas, não são marqueteiros, né? São pessoas que gostam da comunicação, têm talento natural para aquilo, e boa vontade, acabam então se organizando e muitas vezes fazem coisas muito boas. Se nós analisarmos, por exemplo, a mídia impressa católica, você encontra murais, boletins informativos, revistas, jornais, das qualidades as mais diversas possíveis. Algumas muito interessantes, profundamente profissionais, não só as grandes revistas, como Família Cristã ou outras assim, revistas de paróquias, revistas de dioceses, de excelente qualidade, e você encontra material que parece que existe apenas para documentar os atos do bispo e mais alguma coisa, com fotos desfocadas e conteúdos com erros de português. Quer dizer, existe assim uma diversidade muito grande. Aliás, a redação é um grande desafio para todo mundo. Hoje, você encontrar pessoas com boa redação, e isso eu não falo no seminário, isso não, eu falo de advogados, de médicos, de jornalistas também, que conheço vários, que você lê um texto e é sofrível, né? Então, existe realmente uma heterogeneidade muito grande. Mas talvez a grande sacada que nós estamos tentando desenvolver é a rede de informática da Igreja no Brasil, a RIBRA, e que tem o objetivo justamente de disseminar uma cultura de trabalho em rede.
porque existem muitos sites, muitos blogs, portais, e, no entanto, desconectados. Quantas vezes, na própria Assembleia Geral dos Bispos, são divulgados pronunciamentos e documentos de grande relevância para a vida da Igreja e da sociedade, e esses mesmos documentos não são repercutidos em boa parte desses meios de que nós dispomos. O senhor falou apenas um aspecto e eu quero ouvir sobre os comunicadores de rádio e de televisão, nos quais me incluo, daqui a pouquinho no próximo bloco, e ainda falar sobre a comunicação na igreja, os nossos meios de comunicação, como eles estão sendo vistos neste diretório no próximo bloco.